Hoje no nosso podcast eu tenho o maior prazer de estar levando para vocês um pouco mais a história dessa mulher, que é uma mulher de luta, guerreira, que está aqui, agora como candidata a deputada estadual. E a nossa querida Coronel Helena. Coronel Helena, para mim é um grande prazer estar aqui com você no nosso podcast aqui, agora é aqui, né, nas redes sociais. E eu gostaria muito que você contasse um pouquinho da Coronel Helena, como começou a sua vida, né, desde o princípio, a sua infância. Conta um pouco a tua história, para quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho mais sobre a Coronel Helena. Bom, Patrícia, primeiro, muito obrigada pelo convite, parabéns aqui pelo teu podcast, um sucesso. E você também, uma querida, uma pessoa muito influente aqui na nossa cidade, na nossa região. E você que nos assiste, também obrigada pela audiência. Bom, eu sou riopretense, nasci no bairro Vila Toninho há 52 anos. Opa, nova? Tá jovem? Mulher odeia falar. Não parece, mas não parece. Eu sou filha, eu sou a mais jovem de 6 irmãos. Nascemos ali numa região bem simples, né? Bem carente. Imagina essa região há 50 anos. E foi ali que nós nos criamos, trabalhando na chácara, ali trabalhamos na roça. Minha mãe foi empregada doméstica, foi feirante e também lavradora, trabalhou ali na plantação, cultivava e vendia os próprios produtos. E sempre estudei em escola pública, no bairro. Fui crescendo, né, sempre com os valores, que minha mãe era uma pessoa que nos orientava muito, nos motivava também bastante a correr atrás daquilo que a gente acredita, a nunca se vitimizar, a sermos pessoas de bem. Mas pra cima. Pra cima, exatamente. Alto astral. Então foi assim que o meu começo de vida. Aos 18 anos, eu acabei conhecendo a Academia do Barro Branco, que forma os oficiais, que são os futuros comandantes da Polícia Militar Paulista. Todo mundo tem um sonho para ir nesse Barro Branco. Muitas mulheres que eu conheço têm sonho. É um vestibular muito concorrido. E o bacana é que foi a primeira vez que abriu inscrições para mulheres, primeira vez na história, em 78 anos de existência do Barro Branco. Já existiam policiais femininas na instituição, mas elas entravam por outro acesso, que diferente dos homens, porque o quadro feminino sempre foi mais restrito, né? Sempre tivemos menos mulheres. Em tudo, né? Em tudo, exatamente. Mas aí nós tivemos essa oportunidade, eu me formei em 92, e trabalhei alguns anos na capital, na área central, sempre, naquela época, a mulher na instituição policial, ela tinha uma vocação assistencial. Nós fazíamos um rádio patrulhamento de assistência à família, em que apoiávamos crianças em situação de vulnerabilidade social, mulheres em situação de violência doméstica, e sempre fui muito tocada por essas realidades. Interessante, né? Muito interessante. Você teve uma vivência, né, que você saiu de uma infância humilde, porém chegou até no Barro Branco, que é o sonho de muitas pessoas e principalmente mulheres. E você realizou um trabalho também junto com essa sua academia, com os mais necessitados, né, mais humildes também. Sim. Assim, a polícia tem, na verdade, toda a polícia militar acaba atuando onde ocorrem falhas do próprio Estado, né? Ou seja, algumas áreas, algumas coisas não funcionam bem e isso acaba desembocando em problemas de segurança pública. Então, a gente sempre lida com os efeitos de políticas públicas que não dão certo. E a gente sentiu muito essa realidade ao longo da carreira. E aí, de repente, surge no 17º Batalhão a Coronel Helena, em São José do Rio Preto. Me conta um pouco essa história da sua chegada de volta para São José do Rio Preto, para sua casa, ao seu lar. Então, claro, né, a caipira quer voltar para casa, né, Patrícia? Então, eu logo que me formei, passaram-se 2 anos, eu já pedi, tinha uma relação de transferência, né? Eu já logo me candidatei a voltar. Trabalhei primeiro em Catanduva, que pertence aqui a esse comando regional, que é o policiamento de área 5. O estado de São Paulo é dividido em 10 áreas, o interior, aqui é a área 5. E aí, depois de um tempo, eu vim comandar uma escola de formação de soldados femininos,
né? Que antes o ingresso de mulheres e homens eram separados. Essa mudança de juntar os quadros aconteceu apenas em 2011. Nossa, Né? demorou, Você vê hein? como que é recente. Nossa, muito a recente. nossa 11 anos atrás. Exatamente. Em termos históricos, isso não é absolutamente nada. Então, foi uma conquista para nós, como foi a conquista lá em 89, quando a minha turma, apenas 15 mulheres puderam cursar o Barro Brão. Foi uma realização. Eu que sou filha de um sargento, né? Sou filha de praça, tenho um irmão que era praça dentro da Polícia Militar. Então, para mim para minha família e para mim foi assim uma grande conquista, realmente. Com certeza. Para nós riopretenses, né? Agora, e você... De repente surge um nome, Coronel Helena, como candidata a prefeita de São José do Rio Preto, em pleno 2020. Conta essa história também pra gente. Olha, como eu falei, né, a necessidade de políticas públicas me tocou muito jovem, logo no começo da carreira, porque eu fui criada de uma forma em que a gente tinha aquele respeito pelas pessoas, o foco no estudo. Minha mãe, ela falava assim, os filhos das minhas patroas estudam para ser doutor, os meus filhos também têm que estudar. Para ser águia. Exatamente. Ela tinha, na simplicidade dela, né, uma pessoa que não tinha assim grande conhecimento formal, mas era muito sábia. Então ela sempre nos direcionou. Então eu lidava com essas crianças em situação de vulnerabilidade, o menor de rua. Naquela época eles cheiravam cola de sapateiro e esmalte, né? Hoje infelizmente é até pior o quadro, porque a gente tem outras drogas mais pesadas, como o crack. E eu sempre dizia, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né? O poder público tem uma responsabilidade nisso tudo. Assim, o indivíduo é responsável, claro, também pelo seu próprio destino, mas o poder público tem a obrigação de abrir oportunidades, dar capacitação, desenvolver o ser humano para que ele não se torne um cliente de projetos sociais. Eu acredito muito que o ser humano ele tem que se desenvolver e contribuir com o país. Sim. Então essa sempre foi algo que eu tinha muito forte dentro de mim, e também ao longo de toda a minha carreira a gente vai se deparando com muitas situações em que eu pensava, olha, se houvesse um projeto, como meus irmãos frequentaram São Judas Tadeu, a gente é muito grata, nós somos gratos a essa instituição, exato, que acolhe meninos, né? Senão a gente não sabe como teria sido nossa vida sem essas instituições. Sim. Então eu acho que assim, a política, ela é o meio pelo qual você pode realmente influenciar a realidade de muitas pessoas. Que às vezes você sendo o melhor policial do mundo, a melhor jornalista, por mais que você tenha essa vocação, que você ajude as pessoas, esse alcance é limitado. Por meio de um prefeito, por outro lado, ele pode fazer muito pela cidade. Abre muitos leques. Exato. E muitas vezes falta vontade política, porque prevenir é muito mais barato do que você corrigir depois. Então, se você investe no jovem, na mulher, em capacitação, no esporte, dando oportunidades, tornando essas pessoas verdadeiramente cidadãs. Reais, né? Reais. Sim. De bem. E o conceito de cidadania é esse: você tem direitos, mas você tem deveres. Então, acho que quando você trabalha com a cidadania, você evita uma série de problemas, né? Eu não acredito em vítimas da sociedade, não falo, a minha fala nunca é nesse sentido, mas sim de abrir perspectivas. De ter tido oportunidades antes, né? Aquele negócio, é melhor, como você disse, prevenir do que ter que remediar. Né? A prevenção no jovem, numa criança hoje é tudo, né? A gente fala como jornalista, como pedagoga, eu falo assim que a criança, se ela tem um começo, né? Uma estrutura no lar familiar, juntamente na escola, mais cursos, mais projetos que não vão deixá-las com as cabeças ociosas, é muito melhor do que se não tiver isso. E aí torna o que você disse. Aí tem que remediar no futuro, que infelizmente não conseguem muitos êxitos, né? Então eu gosto, agora eu volto a dizer que você pegou o segundo lugar, né? Quase. Sim, que virou nossa prefeita. Uma votação muito expressiva. Eu sou muito grata à população de São José do Rio Preto, porque mais de 55 mil pessoas viram verdade
na nossa proposta, viram transparência, honestidade, e é disso que a política precisa, de pessoas boas que ocupem esses espaços, porque caso a gente não tem pessoas de bem, outros vão ocupar, e aí o resultado a gente já conhece, né? Desvio de finalidade, corrupção, então a gente precisa... Pessoas de bem. Pessoas exatamente. de bem fazendo bem para uma cidade que hoje nós estamos com uma população muito extensa, né? Eu falo que uma mulher... sabe o que eu falo sempre, do Coronel Heleno? Que às vezes precisa da mulher no comando, porque é a mulher que organiza a casa, não é verdade? Não é? Eu acho que a mulher é organizadora, a mulher que vai lá e arruma, faz. Então, essa mulher é necessária muitas vezes na política. Esse olhar, né, essa empatia, a mulher ela tem missão mais nobre do que você formar outros seres humanos, né? Então, eu acredito muito na liderança e no potencial da mulher, em todas as áreas, e principalmente na política, que tem esse poder transformador. A boa política tem esse poder transformador. Exatamente. Então, até por isso que o partido que eu estou, o Republicanos, é um partido que valoriza muito a presença da mulher. Aqui nós não somos cota, nós somos necessidade, nós não queremos apenas 30% de mulheres para poder ter 70% de homens. A gente quer que mulheres venham, seja a liderança comunitária, religiosa, empresárias, empreendedoras. A gente quer esse público ao nosso lado, trazendo essa sensibilidade, essa empatia, essa liderança para a política. E como foi chegar agora como candidata? Não, já é agora... Não é mais pré, agora é candidata. Agora é candidata. Como candidata, a nossa deputada estadual, que eu acredito que vai ser ótimos êxitos que você alcançará na Rio Preto e toda a nossa região. Eu creio. Está trabalhando muito essas meninas que te acompanham. Sim, é um projeto, na verdade, essa construção, justamente o que me atraiu para o Republicanos foi a possibilidade de se ter um projeto, não apenas se reunir como muitos partidos fazem, se reúnem apenas em ano eleitoral para eleger uma pessoa, trabalham, né? Você usa as pessoas para se eleger, não é o que nós fazemos, nós trabalhamos sempre, a política se faz diariamente, formando base, como eu falei, das mulheres republicanas, trazendo jovem também para essa pauta, orientando, não se trata de convencer uma verdadeira lavagem cerebral, se trata de orientar. O Republicanos tem, por exemplo, uma faculdade republicana, em que a gente tem lá cursos de política, cursos de gestão pública, é o único partido do Brasil que tem uma faculdade. Interessantíssimo. E isso tudo é muito importante para você formar a base política, porque o papel dos partidos não é apenas concorrer a processos eleitorais, mas sim instruir pessoas, formar base, trazer a política para o dia a dia. Porque quanto mais as pessoas têm conhecimento, mais seletivo nós nos tornamos. E talvez seja isso que alguns políticos justamente não queiram, né? Que as pessoas tenham conhecimento e melhorem a sua capacidade de decisão. Mas eu falo que isso daí já é uma novidade para mim, né? Do Republicanos ter cursos, isso daí de formações, para pessoas que estão chegando agora na vida política, compreender. Popularmente, não é verdade, Coronel? A gente precisa, a gente fala, às vezes, reclama da qualidade dos nossos políticos, mas a gente tem também que contribuir com essa formação política. Então, é isso que nós fazemos, porque nós queremos uma população crítica, né? Que saiba exatamente o que faz um deputado, por exemplo. Hoje a gente vive uma situação em que há polarização, né, em torno de candidatos à presidência, e pouco se fala do legislativo, que tem um papel importantíssimo, que vai fiscalizar, inclusive acompanhar o trabalho do Poder Executivo. O deputado ele tem também esse papel dentro do modelo que nós temos hoje, de trazer o recurso para suas bases. Então é importante que as pessoas conheçam quem são esses candidatos, qual a vida dele, o que ele fez, o que ele já contribuiu para a sociedade. Né? E isso eu tenho certeza. Qual é a seriedade dele para estar se candidatando? Exatamente. Por que você acha que você pode ser meu representante? Eu acho que
é essa a pergunta que o cidadão tem que se fazer. Sim. Então, esse projeto de 2022, essa candidatura a deputada estadual, é uma continuidade daquele trabalho que nós fizemos em 2020. Sabíamos que era um processo eleitoral muito difícil, né, por toda a estrutura do adversário e etc. Então, esse ano a gente vem com muita força, porque não paramos desde a eleição de 2020, continuamos nosso trabalho diariamente. E vem vindo conquistando cada vez mais espaço. Conquistando os corações dos 8 aos 80. É isso aí, dos 8 aos 80, porque é isso daí. Mas me conta agora, como candidata ou como já eleita a deputada estadual, qual vai ser a visão da nossa Coronel Helena com a nossa cidade, a nossa região, essa base que você está concluindo, está conquistando cada vez mais, porque você é uma pessoa muito simpática, você tem uma carisma que é sua, isso daí ninguém tira, ninguém rouba, e uma sabedoria maravilhosa que você passou por lugares excelentes, né? São faculdades que todos os pais sonhariam que seus filhos fizessem. E me conta um pouquinho como vai ser a nossa deputada estadual. Um ponto muito importante, Patrícia, é o apoio aos pequenos e médios municípios. Hoje, o que a gente vê é que o foco dos deputados atuais é normalmente as cidades maiores, que tem um colégio eleitoral maior. Eu acho muito importante que nós enxerguemos as cidades menores, porque muitas não têm assim, uma arrecadação relevante e dependem muito de fundo partidário e também dessas emendas parlamentares. Um segundo ponto, eu sou, claro, né, sou da área de segurança pública e apesar de que o legislativo não tem o poder de decisão em muitas questões relativas à valorização do policial, como questões salariais, como questões de plano de carreira, que são bandeiras importantes que a gente tem que defender junto ao executivo. A valorização, ela inclui tanto a questão salarial. São Paulo é um estado que paga os piores salários para suas polícias no Brasil, né? O estado que mais arrecada na nação, o estado mais importante economicamente falando, é o que menos faz a pior remuneração. Então, isso é muito grave, né? É até assim, um desrespeito com as instituições policiais de segurança pública, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, e também, né, temos a Polícia Técnico-Científica, agora a Polícia Penal, ou seja, a gente precisa melhorar essa questão de valorização. Precisamos ter plano de carreira, as pessoas têm que ter perspectiva, expectativa de promoção dentro dos seus respectivos quadros. Temos aí a questão da segurança jurídica, que é algo muito crítico para a instituição. Também a questão de moradia. Muitas vezes o policial ele não consegue morar num lugar compatível. Quando eu digo compatível, é que ele, sendo da segurança pública, muitas vezes ele mora em áreas que são sujeitas à criminalidade, que tem índice alto de tráfico e tudo mais. E isso acaba colocando numa situação de risco muito grande. Então, a gente tem que ter todos esses parâmetros em mente, porque o policial valorizado, capacitado, bem remunerado, ele entrega um serviço de maior qualidade para a população. Com certeza. Então, são mais pautas... gosto, prazer. Exatamente. São pautas que, assim, a gente fala com muita paixão, porque a gente acompanha o dia a dia do militar, né? E a gente é difícil. Eu tenho uma na frente da minha casa, o Noronha, Diego Noronha é meu vizinho. Ah, sim, Diego Noronha. Dá um beijo até que ele tá sempre ligadinho. Manda um abraço aí pra ele. Mandar um abraço pro Diego. É meu vizinho, mora vejo todo dia. E a gente sabe a luta é diária, né? Exato, e tá correndo risco de vida, sim, que é um ponto muito importante, né? Eu perdi um irmão era sargento e foi morto. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, né? Por ser policial militar. Então, é algo que a gente tem, porque nós vivenciamos o problema. Exatamente. Além dessa questão da segurança pública, eu acho muito importante essa questão da violência doméstica, que a gente precisa ter também projetos, programas que façam o acolhimento da mulher, e não apenas o acolhimento, mas também qualificação profissional, encaminhamento para o mercado de trabalho, para que elas possam recuperar sua dignidade e dar andamento à sua vida, saindo desse ciclo de violência. Então, é algo que também eu trabalhei ao longo da minha vida. Porque as pessoas necessitam oportunidades, né? Uma nova oportunidade. Sim. Eu já acompanhei o sofrimento de muitas mulheres
mulheres que às vezes não conseguem interromper o ciclo da violência. Então é um quadro muito, muito grave. Não adianta ter apenas leis no âmbito federal, foram aprovadas leis importantes, enrijecendo a questão da pena, né, em relação aos agressores, mas a política pública, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, elas são importantes, porque você precisa criar estruturas, criar redes, capacitar pessoas para atuarem realmente com qualidade no acolhimento. Então, e uma coisa que eu gosto muito é do empreendedorismo. Eu acho que, eu acredito que o caminho para o Brasil, a gente vinha de uma crise econômica, veio a pandemia, essa crise se agravou demais. Então, uma das minhas apostas é justamente em projetos, em programas que priorizem o empreendedorismo do jovem, da mulher. Isso é maravilhoso. Exato, porque o trabalho traz dignidade, faz girar a economia, melhora a arrecadação e, com isso, as administrações conseguem fazer mais também pelas suas cidades. E outra, pós-pandemia, tudo mudou, né, Coronel? Tudo mudou, o pessoal quer transformar áreas que faziam, né, trabalhavam fora, foram dispensados, né, setor de eventos. Então, teve muitas coisas que as mulheres perderam o seu trabalho e foram se reinventando, igual você disse, uns cursos de empreendedorismo, fazer um pão, vender uma torta, hoje em dia está dando muito auxiliar, né, de idosos. Sim, hoje eu fui conhecer, por exemplo, um projeto lá em Catanduva que chama Cidadão do Futuro, que justamente faz essa parte de acolher jovens no contraturno escolar, e que faz essa questão da profissionalização, encaminhamento para o mercado de trabalho. E é um trabalho lindo, que existe há 26 anos, importantíssimo, e que não tem apoio. Tem pouquíssimo apoio. Eu conversei lá com a administradora que está, né, nessa luta. Esse programa teve origem com o Exército e é o único projeto do Brasil que se mantém, é esse aqui de Catanduva. E tantas numa outras. Cidade tão perto de São José do Rio Preto, do lado. E tantas outras instituições que também fazem esse trabalho, que resgatam realmente vidas. Então, eu tenho, para mim, que a gente precisa trabalhar nessas vertentes, dentro daquilo que eu te disse antes, sim, da prevenção, que fica mais barato, seja um projeto esportivo, seja um projeto de capacitação, formação profissional. Eu acho muito importante que a gente apoie esse tipo de iniciativa. E vai ser muito importante ter você, né, do Coronel Helena, você, né, jovem, a Coronel Helena, lá representando o povo riopretense, a região de São José do Rio Preto, e trazendo e assinando, né? Podendo assinar, podendo legalizar um projeto tão bom, tão eficiente como esse. As instituições, inclusive a obter a documentação necessária, utilidade pública, é muito importante você fazer esse trabalho de orientação, porque tem muita gente que faz, às vezes, o projeto ali no braço, né, com a vontade, com as doações, mas tornar isso algo mais claro, de acordo com a legislação, que isso facilita bastante também, que até empresários conheçam a seriedade do trabalho, porque o Estado não consegue resolver tudo, né? A gente tem que ser honesto, o Estado não resolve tudo, mas você tendo instituições sérias, que prestam contas adequadamente e tudo mais, você motiva que a própria sociedade participe desse projeto, desse processo. Sim, exatamente. Eu sei que nós vamos estar muito bem representados e representadas lá no Legislativo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e que eu gostaria muito de desejar, assim, de antemão, já sucesso absoluto. Obrigada. Com essa sua caminhada, que já vem há 2 anos atrás, não começou ontem nem hoje, e que você consiga, assim, essa eleição e traga tudo de bom que a nossa cidade merece com a sua chegada. Nós precisamos também ter uma deputada, um deputado estadual sentado lá naquela cadeira para São José do Rio Preto. Exatamente isso.
eu convido as pessoas a conhecer as minhas redes sociais, saberem um pouco mais da minha história de vida, da minha história profissional. Como eu disse, a gente tem origem simples, como a maioria da nossa população. Tem uma história de profissional sem mácula, sempre progredi na carreira, com esforço, com mérito próprio, sem passar por cima de ninguém. Eu nunca tive um senão na minha carreira, uma mácula. E é isso que eu quero trazer para a política, porque faz falta, né? Pessoas mais qualificadas, pessoas sérias, comprometidas, com muita credibilidade. Com credibilidade, comprometidas realmente com a população. Sim. Então, é esse o nosso compromisso. Maravilha. Pode falar eu falei das redes sociais, mas eu não falei o nome. O arroba é Coronel Helena Reis. Helena é com H. Então, sigam a Coronel Helena Reis nas redes sociais e lá vocês vão encontrar muita informação do nosso dia a dia, da nossa campanha, dos nossos projetos, nossas pautas. É muito importante que você conheça, né, aquele que você vai confiar para te representar na Assembleia Legislativa. Com certeza. Agora eu vou querer... É que a gente tem o jeito de falar como Coronel Helena. Mas é Helena Reis, como ela mesmo disse, né, nas redes sociais. Coronel Helena Reis. Coronel Helena Reis. Tá, então, a Coronel Helena Reis, o Derek vai estar colocando também nos caracteres, para estar te seguindo, no Insta, no Face, em todas as redes sociais. Tá. E deixa uma mensagem, então, para o pessoal agora, e eu agradeço de antemão a sua presença. Sei que a agenda está corrida e lotada. Uma fala pequena para... Eu represento também e vou dobrar com o deputado federal Marcos Pereira, que é o primeiro mandato dele, tem uma história de vida lindíssima, também um político muito íntegro, que passa muita credibilidade e que já enviou mais de 23 milhões para a cidade de São José do Rio Preto, apenas para a cidade de Rio Preto, e mais muito recurso para toda a região. Então, é uma pessoa que a gente confia, conhece e que... né, também fizeram uma dobradinha. Fizemos uma dobradinha. Ele é o presidente nacional do Republicanos e eu tenho certeza que, com Marcos Pereira lá em Brasília e Coronel Helena aqui em São Paulo, a gente vai fazer um trabalho gigante aqui para a cidade, aqui para a nossa região. Pode falar muito bom, agora? Pode convidá-lo quando ele estiver aqui em São José do Rio Preto, se quiser, pode estar participando também do nosso podcast, já o convite já está feito, tá bom? Tá bom, pode deixar ele estando aqui. Faltou só falar o número, né? Fala, pede volta agora. É fácil, pessoal, é 10.190. A Coronel Helena, deputada estadual, 10.190. Camisa 10... né? 190, que é o nosso número de emergência. Então, 10.190, Coronel Helena, deputada estadual, e Marcos Pereira, deputado federal, 1010. Maravilha. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui no nosso podcast de hoje, com essa presença encantadora, que é a Coronel Helena. E agora é aqui, com vocês e Pati Baroni, mais convidados.